Começamos mais um episódio do podcast Clube Casa, em parceria com a NeuroArc Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Podcast para falar de um tema além da neuroarquitetura. Então, a nossa ideia para os nossos episódios é sempre trazer um tema que correlacione com a arquitetura, com a neurociência, com o comportamento humano. E hoje, o episódio está mais que especial, porque nós vamos falar de um assunto que eu acredito que muitos amam, a questão das cores. E para falar sobre cores, eu trouxe uma super especialista no tema, queridíssima Dani Couto. Ela que tem um perfil maravilhoso aí nas nossas redes sociais e que trata do tema com muita seriedade. Dani, que também é mãe, é multitarefas, né, Dani? Corre loucamente aí pela rotina da vida. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, a confiança, né? Porque parece que é um assunto tão simples de falar, mas ele é tão complexo. Ele tem tantas variáveis, ele tem tantos vieses, né? Ele tem tantos caminhos para ser abordados que não se torna tão simples assim. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho mais. Um assunto vai ser um pouquinho mais aprofundado, né? Mas vai ser gostoso o nosso assunto. Mas o pessoal conhecer um pouquinho mais das possibilidades da cor, né? A cor vai além do que muitas pessoas conhecem, do que muitas pessoas abordam. E quando a gente fala, né? A gente está trazendo isso para neurociência aplicada à arquitetura, a gente tem que sair do raso. Com certeza. E até, Dani, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? Quem é Dani Couto? Você se considera uma pessoa colorida? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, né? Não, o porquê dessa especialização do tema também nas cores, né? Bem, se eu me considero uma pessoa colorida, né? Então, assim, né? Até, Dani, eu vim aqui de amarelo em sua homenagem, em homenagem a meu filho, porque é a cor preferida dele, né? Temos cores preferidas, talvez sim, talvez não. Vamos falar sobre isso hoje. Então, eu sou designer multidisciplinar, né? Então, eu trabalho em várias frentes do design. Então, assim, a minha história com a cor, ela já começou, nem no século passado, foi no milênio passado, né? Porque foi em 92. Então, eu estudei artes gráficas, eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com escritórios de arquitetura, trabalhei em interiores, trabalhei com cenografia. Eu trabalhei para grandes marcas, Danone, Ambev, Gerdau, Johnson, trabalhei no Brasil, fiz projetos para a Europa. Então, assim, eu pude experimentar a cor de formas diferentes, né? Então, desde uma marca, de um estudo de marca, de um logotipo, de uma embalagem, de um display, de um stand, de grandes superfícies, né? Quando a gente fala de supermercados, né? Então, eu lembro, tem uma época que a gente fazia muito o Walmart, Grupo Sonai, e era para marcas, né? Eram gestões de categoria. Até interiores, né? Casas, residências, que são pessoas. Então, você tem uma identidade de uma marca, e depois você tem a identidade de uma família, né? Então, eu pude experimentar, né, a cor em diversas aplicações. Então, e eu vi que, assim, tinha realmente um entendimento diferente. Para cada caso, era um caso. Então, assim, né, curiosidade, né, desse universo, saindo um pouco da arquitetura da marca, que tem aquele paradigma, porque o vermelho é quente, né? Vermelho tem que usar para cor quente. Quando você está falando de coisa fria, trazer a sensação de frio, você tem que trabalhar com azul. Mas aí eu trabalhei Brahma, eu fazia Ambev, né? E eu fazia Brahma. E a embalagem é vermelha. E aí a gente tem que fazer uma gestão de categorias que é toda vermelha, né? Então, como é que você traz isso para o ponto de venda? Porque ninguém quer tomar cerveja quente. As pessoas querem uma cerveja geladinha, No Brasil, ninguém quer tomar cerveja quente, né? Lá, também tem isso, né? Cultura, grupo, sociedade. Então, também tem essas relações, né? A gente tem essas relações dentro da nossa cultura. Ninguém quer. Então, assim, como é que eu vou... então não, tá errado. Não vou usar a cor da marca. Não, você tem que usar a cor da marca. Porque se eu uso o azul, que dá a sensação de geladinho, a pessoa vai comprar Antártica. Então, assim, esses são os desafios dos designers, né? Então, assim, meu cliente quer uma cor X, né? Quer um teto todo, né, amarelo com laranja. Tá, é o sonho dele. O seu desafio, enquanto designer, arquiteto, né, seja um profissional de criação, como eu transformo
esse sonho, como eu materializo essa realidade de forma que traga bem-estar. Não adianta você falar, eu não vou fazer. Não, esse é o nosso desafio, né? Nós somos criativos, né? Nós estudamos para isso. Então, assim, foi isso. Eu pude experimentar de várias formas. Então, por isso que hoje eu, né, me coloco como uma designer multidisciplinar por estar em diversas áreas. E eu também falo nessa questão da cor, né? Eu sou multissensorial. Todos, né? Não, sou eu, né? Sou multissensorial. Todos nós somos multissensoriais. Então, eu falo assim, né? A minha vida, ela não é só colorida. Minha vida é saborosa, é temperada, é musical, é perfumada, né? Ela é cheia de textura, é orientada, assim, por cor, por luz. Então, assim, eu trago essa multissensorialidade, né? Na minha rotina, na minha vida. Então, não é só uma questão com a cor, é com todos os sentidos. Então, eu acho que além da cor tem muito mais coisas, né? A gente não consegue focar em um sentido só, porque um complementa o outro. Um exemplo, né? Agora no Covid, teve muita gente que teve perda de olfato e perda de paladar, né? Coloca um prato colorido ali, a comida preferida da pessoa, toda coloridinha, toda bonitinha, a pessoa ia achar graça? Provavelmente não, né? Não! Então, não é só a cor, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, tem essa multissensorialidade, né? Que eu gosto de trazer para minha vida. E que a gente precisa pensar, porque, na verdade, o ambiente ele é uma mescla de tudo, né? E a influência, ela acaba ocorrendo não só em uma variável, que era até o que a gente estava comentando um pouquinho nos bastidores, né? Vamos entrar um pouco nesse universo, Dani. Mas antes, eu já queria começar com polêmica, né? Opa! Uau! Bora! Ainda bem que pode editar. Ainda bem que pode editar. Não, na verdade, a gente tem visto muito a crescente, né, sobre mais também das pessoas se interessarem pelo tema de psicologia das cores, né, com a disseminação de várias bibliografias no assunto. Então, as pessoas estão mais interessadas por esse tema e têm falado muito sobre psicologia das cores e, às vezes, até utilizando da psicologia das cores quase como via de regra, assim, né? Eu estou usando aqui uma fórmula e é uma fórmula do sucesso. Queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente a sua visão sobre primeiro, sobre essa vontade das pessoas irem atrás agora desse tema, né? E como que você, especialista no assunto, vê isso? Então, Gabi, assim, pra mim, aparece muita gente falando, né? Mas eu até brinquei, né? Falei com você, é igual a história do algoritmo, né? Você tá na internet, as suas buscas, as suas pesquisas, aquele assunto, ele vai aparecendo com uma frequência maior. Então, pra mim, imagina, aparece de forma assustadoramente maior. Então, eu vejo o tempo inteiro. E tem muita falácia, muito equívoco, né? Que eu percebo na internet. Pode ser também uma coisa que eu falo para vocês, gente. Sempre questionem e duvidem. Duvidem até do que eu tô falando. Né? Eu acho que a dúvida é uma bênção. Mas vão atrás, né? Só duvidar por duvidar, não. Tem que ir atrás para saber se é fato, né? Ou se não, aquilo é uma falácia. Então, mas aí, né, uma das questões. Fala de cor gera engajamento. Gabi, gera engajamento. Então, aí as pessoas ainda descobriram a receita da receita. O que é a receita da receita? É assim, se eu faço uma postagem onde eu coloco lá, paleta de cores para ambientes felizes. Bomba. As pessoas adoram. Então, ambientes de cores para, sei lá, sucesso. Palavra aleatória, falei, para sucesso. Né? Alto desempenho. Bomba. Então, é a receita da receita. Então, a receita eu vou criar paletas, ou, né, porque o mais adequado para o ambiente de trabalho, o home office foi, né, o bom, né? Cores para home office. Então coloque madeira com verde para ter um melhor desempenho, melhor concentração. Vende, né? Vende não, engaja, né? Engaja. E também por que isso? Porque as pessoas, elas buscam essas receitas. Elas buscam. Então, assim, eu recebo, né, muitos via direct. Que cor eu uso para minha marca para vender mais uma marca, que foi outro dia, de roupa, né?
Eu não sei, né? Eu tenho que pesquisar o seu nicho, eu tenho que pesquisar, É né, a quase sua como se você intenção. tivesse uma cartola ali que você fosse Então, misturar e gente, falar, olha, para você. não tem receita pronta, Gabi. Não tem receita pronta. Para cada caso, é um estudo, porque são públicos diferentes, são intenções, né? Quando você faz um projeto de branding, você tem uma intenção naquela marca, você tem um público, você tem que saber onde você quer chegar. Então, primeiro vem todo esse estudo e depois a gente materializa em forma e cor, né? Então, tem muitos desses equívocos que a gente vai vendo de forma repetida, né, na internet. Também, assim, por que as pessoas buscam essas receitas? A gente tem, né, é neurocientificamente comprovado que a gente busca os atalhos, né? A gente busca a economia do pensar. É até feio falar nisso, né? As pessoas economizam pensar, mas economiza mesmo, né? Isso faz parte do ser humano. A gente tem que economizar, pensar demanda energia e a gente é programado para economizar energia. Isso é uma programação nossa. Então, quando vem uma receitinha, né? Vão lá e põe essa cor com essa cor que né, as crianças gostam, que vende comida, que vende não sei o quê. Né? Parece que é prático, sem você questionar, mas será? Será que meu público vai gostar? Será que eu vou testar com o meu público? Será que eu vou testar com o meu cliente? Será que isso funciona? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa é as pessoas misturam muito cor, luz e cor pigmento, né? Que já faz uma confusão também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem também, aqui no Brasil, principalmente, né? O livro que o pessoal gosta de falar, é a Bíblia da Psicologia da Cor, né? Que me dá arrepio, né? Que é o livro da Eva Heller. Nada contra ela, foi uma pesquisadora. No tempo dela, no tempo que esse livro foi escrito, foi perfeito, foi todo um estudo que fazia todo sentido. Mas, gente, esse estudo ele foi feito no final dos anos 90. Então, o livro, né, ele foi lançado no ano 2000. Mas imagina, não tinha gráfica rápida, não tinha internet, tudo era muito mais moroso o tempo das coisas. Então, ele foi feito no final, né, dá tempo de fazer estudo, no final dos anos 90, em Berlim, na Alemanha. Então, mas foram estudadas 2.000 pessoas. Tá, 2.000 pessoas que moravam em Berlim, na Alemanha. Será que eu posso fazer um recorte do livro dela, daquela época, e trazer para hoje? E falar, olha, se você quiser trazer felicidade para o projeto do seu cliente, use esses acordes da Eva Heller. Ele vai ser feliz para Que ele sempre, vai né? ser feliz para sempre, né? Então, assim, não faz sentido, fazia sentido naquela época e na Alemanha. Então, só que a gente vive numa outra cultura, já se passaram quantos anos, as pessoas mudaram. Inclusive, no final do livro, pelo menos no meu, eu não lembro qual edição que é, mas também não é tão nova. Nas últimas páginas já tem ali uma... Não é ressalva, resenha, como é que é? Uma atualização em um dos dados, que é uma atualização sobre a posição do vermelho no ranking, né? De cores mais preferidas das pessoas. E também tem isso, as pessoas pegam aquele ranking, né? A cor mais preferida é o azul, a menos preferida... Mas daquelas pessoas então, da década de 90, né? Então, a menos preferida é o marrom, que ninguém gosta, né? E trazem isso para os dias de hoje. Gente, não faz sentido. Esses dados estatísticos, eles são defasados. São por gosto. Né? É por gosto e é um momento. Se a gente pegar o que era bacana, né? Vamos trazer para arquitetura, que hoje a gente tem essa coisa clean, né? Tudo muito claro, muito limpo, séptico, tons claros, tal. Mas se a gente for pegar o que era sofisticado, bonito, bacana, né? Ali nos anos 80. Gente, era aquele lajotão marrom, né? Era uma cerâmica meio amarronzada, mesclada, Mesmo nos móveis, móveis de umas mogno, era aquele escuras. mogno laqueado, né? Isso era super chique, né? Ter um bar com móvel, com aquele mogno vermelho. Com uma portinha laqueado, de vidro, de vidro né? jateado, né? Jateado, umas florzinhas. Mas isso era super bacana. Então, foi naquela época. Então, talvez se a gente pegasse, quais as cores, né? Da casa... preferidas, né? As cores preferidas para a casa, a cor de sucesso da casa, talvez dessem tons escuros. Eu não posso trazer para hoje. É um dado defasado, aquilo valeu naquele momento, né? Então, com relação a dados históricos, história é história e pronto, né? Não tem como alterar, né? A forma como era feito o azul, né? Dos alemães que bebiam cerveja, taraná, ela continua acontecendo.
E também, né, uma ressalva que o livro, ele fala só desse continente europeu, né, em boa grande parte. Traz alguma coisa do México, alguma coisa do Amazonas, mas umas pitadinhas, né, quando fala ali do verde. E a percepção da cor, né, num continente europeu, ela é É, completamente diferente do que a percepção da cor em outro continente, né? Aqui no Brasil a gente tem mais horas de sol, a luz solar ela é diferente, a gente não tem tanta variação entre as estações do ano, o que, por exemplo, nos países europeus acaba acontecendo. Então isso influencia muito, né, Dani? Não, com certeza. E a gente tem os outros continentes, né? A gente tem a América do Norte, América do Sul, América Central, né? A gente tem África, Ásia, né? Gente, continentes super coloridos, né? Austrália, então também tem as suas peculiaridades cromáticas, né? A gente pega maias, incas, astecas, né? Então esses povos primitivos cheios de cor, plumagem, né, a relação que eles tinham com o dourado, com o ouro, que era algo que era divino, era para os deuses, né? Então também essa abundância, diferente do que a gente tem hoje, que é posse, né? Tem uma relação com o poder, né? Um poder financeiro, mas não era um poder divino. Então, assim, tem muita história que não é uma Bíblia, porque não está tudo lá. Então, cuidado que as pessoas têm que ter. Até mesmo no livro, né, um livro que é ótimo, que eu acho que ele antevém, né, que é um dos primeiros, a Doutrina das Cores, do Goethe. Ele também tem alguns pequenos equívocos, mas esses pequenos equívocos do livro é porque ele foi escrito numa época. Né? Tem uma hora que ele fala, não vou lembrar as palavras ao certo, né, o versículo e tal, mas ele fala que como é que é? Povos primitivos, mulheres, crianças, né, pessoas com problemas, são elas que têm a propensão a gostar de cores. Então, assim, a cor está relacionado a seres inferiores e coloca crianças e mulheres nesses seres inferiores. Então, Ui. A época que foi escrito, mas foi na né? época que foi escrito, não é? Então, assim, tem algumas coisas que a gente não dá para trazer para o dia de hoje. Então, a gente entendeu, foi naquela época, mas hoje a gente tem uma relação diferente, né? Com essa realidade, com a realidade das cores. E eu acho que tem muito a ver também com a responsabilidade do profissional que vai trazer isso, né, Dani? Porque não é a questão, tá tudo errado, não utilize. Não, não é isso. É você pegar, entender para qual contexto você está fazendo o seu projeto, desenvolvendo o seu trabalho, entender se aquilo que, de repente, traz a psicologia das cores é coerente para aquilo que você quer aplicar, e daí serve, né? E até como um efeito de experimento mesmo, né? De virar e falar, poxa, será que se eu usar o efeito vai ser esse? Vai lá, então, depois, volta e verifica se o efeito foi aquele mesmo ou não, né? Então, acho que tem essa questão da responsabilidade. Não simplesmente virar e falar, vai acontecer isso se você aplicar desta forma, como se fosse uma fórmula mágica, né? Fórmulas mágicas não existem. Não. E também tem essa relação, assim, essa psicologia das cores que a gente está acostumado a ouvir, ela tem muita relação com a psicologia da percepção. E também ela está relacionada com a nossa evolução enquanto espécie. Enquanto evolução, enquanto espécie, a gente foi programado para entender as cores conforme elas foram se apresentando na natureza. Né? Então, isso está programado na gente, essa nossa relação cor-natureza, cor-ambiente. E tudo, né, gente? Não é porque é só a cor. Né? O olfato, o cheiro, né? O tato. Então, tudo está relacionado com essa nossa presença, né? No espaço natural. Então, fala assim, o azul traz calma porque lembra um céu celeste aberto, bonito, né? Tal. Pode ser que sim. Porque, assim, o azul, ele não está relacionado só ao céu celeste. Olha só o tamanho desse mundo, gente. Tem muita coisa azul no nosso planeta, né? Então, pode ser que sim. Só que, assim, então isso a gente traz essa psicologia das cores num primeiro momento. Só que, assim, conforme a gente vai vivendo, a gente vai experimentando esse mundo, a gente vai habitando, né, esse mundo, a gente vai criando o nosso repertório, as nossas vivências, que são únicas, individuais, singulares, né? E tem as suas que pertencem só a você, tem as minhas que pertencem só a mim. Então, de repente, esse azul, ele não traz calma, ele traz memória afetiva.
Você vai, né? Ele se conecta com uma casa de interior, né? A parede da casa tal. Para mim pode trazer um trauma. Eu caí na piscina, tive um acidente horrível quando eu era criança. Nem lembro, tá gravado lá no meu inconsciente. Eu só olho e falo, eu não sei, gente, não gosto, eu passo mal quando tá com azul. Nem sei mais por quê. Tá no meu inconsciente. Então, também, a gente tem que entender que isso acontece com as pessoas. E tem que entender para quem a gente projeta, né? Eu adorei que você trouxe isso. Você sabe que a gente tem até o caso de uma aluna. Eu tô de amarelo aqui e eu acho legal falar sobre essas memórias que nós temos relacionadas às nossas cores. E isso até na NeuroArc a gente vai muito a fundo com a ferramenta que a gente desenvolveu, que é a EAM, a escala de ambientes memoráveis, para entender qual é a relação das pessoas com as memórias felizes, trazer isso de uma forma que pode ser aplicado ao projeto. Mas olha só que legal, né? A questão não é só o que ela viveu, mas que isso pode ser alterado durante a vida. Então, por exemplo, a minha relação com o amarelo antes do Miguel era uma. Não é que eu desgostava do amarelo, eu gostava do amarelo. Percebido. Eu passava, mas como hoje é a cor preferida do meu filho, eu olho amarelo, para mim amarelo é o Miguel, então vem aquela felicidade do meu filho, entendeu? Então a minha relação com essa cor mudou completamente depois da chegada dele. E a gente tem o caso de uma aluna que foi sensacional. Ela tinha trauma do amarelo, Dani, e ela veio num evento presencial nos contar isso. Ela falava, eu não conseguia. Para mim, nada na minha vida era amarelo. Meus amigos, meus familiares sabiam disso. Então, ninguém nunca me dava cor amarela, assim, nada, presente amarelo, nada. Só que conforme eu fui passando pelas aulas da formação, tive aula com a Dani, inclusive, porque a Dani é nossa docente na formação da NeuroArc, eu fui primeiro me conscientizando disso, entendendo por que aquela cor era traumática para mim. E hoje eu me reinventei na cor amarela. Ela ressignificou ela a cor. ressignificou a cor. Olha que legal. E hoje ela falou: agora para mim tudo é amarelo. Minha cor é amarela. Tô mudando as coisas na minha casa, tô mudando para amarelo. Então acho que também a gente tem que ter esse entendimento de que nada é estático, né? A vida ela é movimento. E aí pode ser que um momento eu esteja num determinado de uma determinada forma e daqui a um tempo eu ressignifique isso dentro da minha história, Não, né? sim. Então é por isso assim, qual é a sua verdade cromática? Onde essa cor ela está presente dentro de você enquanto essência? Né? Então, até no começo que você perguntou, você leva uma vida colorida? Eu levo uma vida intensa, né? Eu sou multitude, sou poli, sou um polvo, né? Mas aí a gente estava conversando também, né? Naquele teste do VIA, né, das nossas forças de assinatura, que é um teste muito legal. E todos os nossos alunos fazem esse teste. Para quem não conhece, eu super recomendo, porque é sensacional, para saber quais são as nossas forças, né? De assinatura. A gente está sempre olhando, de repente, a gente foi ensinado nisso também, né, Dani? A olhar para o que, de repente, é negativo. E não consertar o que é negativo. Para consertar o que é negativo e não olhar para as nossas forças e intensificar, né, para ter cada vez mais habilidades diante delas. Mas, por favor, fale sobre o VIA. Não, imagina. Aí a gente tem 24 forças, sendo que você tem 5 que são as mais fortes, você tem as 5 mais fraquinhas, todas são 24 que todo mundo tem, só que em potências diferentes. E as minhas 5, dentro das minhas 5 mais, eu tenho criatividade, curiosidade e humor. Sensacional, né? Por isso que é essa mulher, gente. Aqui, né? Então, pronto, isso me pertence. É uma explosão. É uma explosão, né? Isso me pertence, então isso é verdadeiro em mim, essa questão da cor. Mas tem pessoas que não, de repente são pessoas mais sérias, onde as forças delas são coisas mais aterradas, né? São mais pragmáticas, né? Traz essa questão mais da seriedade, né? De justiça, mais analítica. E tá tudo bem. Então, mas não adianta eu falar assim, olha, assim, bem, você quer ser feliz, tem que trazer cor pra casa, tem que trazer cor pra roupa, tem que trazer cor pra vida. Gente, não é aquela pessoa. Não é a assinatura dela, não tem verdade nisso. Então, de repente, ela precisa de uma coisa mais sóbria mesmo, é ali que ela vai se encontrar. De repente, o Lula tá lá dentro da cabeça dela e já tá o suficiente, né? Não, pra mim, aqui dentro, aqui fora, em todo lugar, né? Mas então tem isso, então as pessoas são diferentes. A gente tem que entender, a gente tem que respeitar, né? Então, é o que a gente fala do exercício da empatia. Sim. Né, dessa empatia cognitiva, de entender o outro, entender como o outro pensa, né, respeitar o espaço do outro, né? Então, assim, nós como os profissionais de arquitetura e design gostam de falar até de uma forma pejorativa, né? Eu tenho que ser psicólogo. Tem que.
né? Eu acho que era o mínimo, né? As universidades tinham que ter uma formação, tinha que todo ter uma mundo disciplina. fala, né? Hoje... Porque você tem que entender o outro, você está projetando para o outro. Você vai ficar ali 3, 6 meses, mas a pessoa vai ficar ali 6, 12, 15 anos. Você sai, você vai embora. Né? E até assim, quando a gente traz também, né? Que a gente estava no tema da psicologia das cores. Uou, né? Foi. A própria psicologia em si não tem uma receita. Né? Às vezes eu posso ter um mesmo problema, um transtorno de ansiedade, você também tem o seu transtorno de ansiedade. De repente, você consegue fazer um tratamento em 1 ano. Eu estou há 15 anos e ainda estou tendo... tá bom não, né? E são caminhos diferentes, né? São tipos de terapias diferentes para cada tipo de pessoa. Então, um tem que ser comportamental, o outro tem que ser um outro tipo de terapia. Porque nós somos pessoas diferentes, independente que a gente tenha a mesma problemática. Então, quando a gente fala de cor, então também tem isso. Então, claro, existe essa base que é comum que nós nascemos com elas, né, que está gravado, né, no nosso DNA, nessa nossa percepção, né, espacial, essa percepção... Que até a gente precisou dessa programação para a sobrevivência da própria espécie, sobrevivência, né? Nossa, é que me veio agora uma coisa que eu lembrei agora, mas era um exemplo horrível, gente. Um exemplo, olha só, um exemplo... eu vou falar. Um exemplo horrível, um exemplo de barata. Tem gente que sente cheiro de barata. A gente já nasce com isso gravado no nosso DNA, só que algumas pessoas não têm mais, elas não percebem. E esse aroma era justamente para que as pessoas já ficassem atentas, né? E despachasse o bicho, né? Para longe. Mata, né? Pega o bairro. Chama alguém para matar, pelo amor de Deus. Socorre, Então, isso tá na nossa programação. Então, foi esse exemplo bobo, mas assim, pra gente ver quantas coisas a gente não tem programadas que a gente nem percebe em todos os nossos sentidos. Então, isso é relacionado ao olfato. Só que também tem relacionado. Então, tem cor que pra gente pode dar não sei, não tá bom não, né? Passando mal. Só de olhar a cor e aliada à forma. Sim. Porque, claro, também... Traz sensações, Traz sensações super desagradáveis, né? Então, assim, isso é a nossa programação. Só que depois a gente vai crescendo e a gente vai reprogramando, vai ressignificando. Fora isso, tem a nossa cultura, né? Então, assim, existem... a gente tem as variáveis, né? As variáveis ambientais dentro da neurociência aplicada à arquitetura, e a gente também tem as variáveis dentro da própria cor. Sim. Tem um neurocientista que também é artista plástico, Bevel Conway. E ele fez eu li uma associação muito interessante que ele fez, mas foi relacionado a um carro, né? E assim, ele é um estudioso da cor, tá? Então ele também tem vários estudos no MIT, tem outras universidades nos Estados Unidos, e ele associou a cor a um carro, né? Então, aí ele falou a análise, a pesquisa da cor. Então, tudo bem, vamos supor, o carro é a cor amarela, né? A gente tá falando de a cor amarela. Só que assim, como é que a gente vai interpretar essa cor? Então, depende também da aerodinâmica do carro, vai depender do tempo, né? Tá chovendo, tá? Vai depender da estrada, vai depender do motorista, vai depender do tipo de gasolina que você colocou, vai depender... Então, você tá vendo? Para o carro ter um bom desempenho, quantas variáveis não tem? Então, para a gente analisar uma cor, você tem que analisar todas essas variáveis. Era até uma das perguntas que eu tinha aqui para você, nossa pergunta Tostini. Se você acha que o ambiente influencia a cor ou a cor influencia o ambiente. O ambiente. E tem muito a ver com isso que você está trazendo, né, Dani? Então, eu acho que tanto uma coisa quanto outra. Porque também a gente tem... as duas situações. Então, vai ter quando a gente tem um espaço tridimensional, né, esse nosso ambiente, ele é formado por cor, por forma, por textura, por composições, por aroma também, né? E a gente faz, então tudo comunica alguma coisa. Vai ter interpretações que a gente vai fazer onde a cor interfere no espaço. Por exemplo, eu não sei se você conhece a instalação do Cildo Meirelles em Inhotim, que é um ambiente todo vermelho. Ainda, preciso super... Eu sei. Então, eu sei. uma instalação do Cildo Meirelles, né, que ela é toda vermelha. E quando você... Aquilo é intenso, né? Aquilo tem uma... Tanto que, assim, eu tenho, né, um pezinho na ansiedade. Quando você caminha para ela vai no final, então tem como se fosse uma torneira e tem um líquido vermelho saindo. E aquilo, o negócio foi me possuindo de um jeito... Eu preciso sair, né? Me fez mal de verdade, né? Então, olha só que louco. Mas e se aquilo fosse azul? Mudava. Então, a cor interfere no espaço. Tem uma instalação também que chama Room for One,
que é do Olafur Eliasson. Então, ele colocou ali, era uma luz amarela, só que essa luz é uma luz diferente, né? Eu não lembro como é que é o nome da lâmpada, mas o que ela distorce é as cores que estão embaixo. Na verdade, ela não distorce. Ela não deixa a cor se propagar, então fica tudo numa cor, tudo fica num tom acinzentado. Você percebe que o ambiente está amarelado, mas tudo é acinzentado, né? A cor interfere no espaço, porque se você mudasse, né, essa tonalidade, as pessoas iam se sentir de uma forma diferente. As próprias, né, as casas do Barragan. Maravilhoso. Gente, tira a cor dali. Ou põe uma cor só. Muda completamente. Muda completamente, né? E a gente já está... Antes eu falei de 2 instalações, agora eu já estou falando de uma arquitetura. E aí, olha posso só complementar com uma frase do Mulgrave, que eu acho maravilhosa. O Mulgrave é um estudioso também na área da neurociência aplicada à arquitetura, e ele diz o seguinte, né? Se a arte já traz pra gente sensações, imagina a arquitetura que nos permite estarmos imersos nesse espaço, né? Que é muito disso que você está trazendo, Dani. A gente já tem sensações através de imagens 2D, por exemplo, de pinturas, de fotos, de imagens de ambientes, por exemplo. Mas quando a gente está imerso nesse espaço, a nossa relação muda completamente porque a gente está justamente utilizando de todos os nossos sentidos naquele ambiente, né? A gente não está mais só usando a visão. A gente está percebendo aquele ambiente como um todo, com o nosso corpo. Né? Palasma, Merleau-Ponty, né? Todos eles falam sobre, né? Também adoro. Falam sobre essa questão. E aí também, como é que o ambiente influencia a cor? Aí como é que é o contrário, né? O ambiente influenciou essa cor. Teve uma palestra que eu dei, onde que foi? Agora foi, acho que no ABC Casa Fer. E aí veio, né, no final, veio um rapaz conversar comigo, era um arquiteto, e ele veio falar assim, poxa, né, mas às vezes a gente faz todo um estudo, né, tem todo um conceito para trazer para o espaço, e aí na cereja do bolo o cliente não quer. Então ele falou que no caso dele, ele tinha feito um espaço que era uma loja de brinquedos, e a temática dele era galáxia, que ele queria fazer um universo, né, dos brinquedos, era uma galáxia. Só que assim, se é galáxia, né, o teto é preto, porque ele queria fazer um teto preto com estrelinhas. Falou, eu não quero teto preto. Como é que eu não vou pôr um teto preto se é galáxia? Então, aí, olha só, né? Quem trabalha isso muito bem é quem trabalha com desenho, né? Não só a animação de filme, mas com desenho mesmo. Se a gente pegar desenhos como esses mais atuais, né? Que tem na Cartoon, Steven Universo. Esses eu ainda não cheguei, Dani. Ainda não é que você é pequeno, né? Steven Universo, Jovens Titãs, né? Então você vai pegar, às vezes o céu vai estar amarelo. Às vezes o céu vai estar verde, o céu vai estar rosa, Steven Universo, o céu vai estar rosa, às vezes o céu está roxo. Mas você entende que é um céu. Você não olha e fala, nossa, ele está onde? Ele está mergulhado aonde, gente? Que loucura. Né? Não, você entende. Porque também tem isso, né? É que a gente estava falando antes como a nossa visão, a gente pega alguns pontos e entende o contexto, que é a Gestalt. Então, assim, imagina, ele faz essa loja, ele põe um teto roxo. Só que assim, embaixo você vai ter planetas, você vai ter foguete. Então, é o céu, é um céu galáctico. Que pode ter, né? Que a gente vê, às vezes, né? Aquelas formações, aquelas galáxias que tem cores, né? Rosadas, arrojadas, azuladas, tal, né? Então, assim, eu não preciso estar preso no preto. Se fosse, de repente, sei lá, uma loja de doces e tá aquele céu todo manchado meio de rosa com roxo, sei lá, algodão doce. Eu ia fazer uma outra leitura. Mas, então, aí o que interferiu? Foi o ambiente que interferiu na cor. Então, eu li a cor de acordo com o que o espaço me trouxe, né? Então, pode ser tanto uma coisa, quanto pode ser outra. Não, sensacional. Você sabe se essa loja foi feita? Vou querer conhecer. Não, ainda não. A gente tava comentando, foi uma coisa recente, então ele tava nesse dilema, porque o preto, não podia usar o preto. Falei, mas a gente pode trazer outras cores, porque na verdade o que vai dar a intenção de que é o céu é o que está embaixo, é o contexto. Perfeito. É o ambiente que vai intervir na cor. Sim. E a iluminação tem um papel fundamental nisso, né, também. Aí tem que estar com um projeto integral, um conjunto, porque ela vai influenciar a forma como as pessoas vão perceber. Dani, você já falou, a gente falou bastante aqui sobre psicologia das cores, você já pincelou um pouco na parte da neurociência, mas eu queria entender, você, Dani, como que você relaciona esse universo das cores quando traz também a bagagem da neurociência?
Então, Gabi, assim, esse é apesar de ser uma área nova, né? Se a gente pegar 20 anos, é uma área nova de estudo, mas já são muitos anos. E tem gente estudando isso, né, constantemente, né? Então, mesmo o estudo da cor em neurociência também não é um estudo que, eles começaram a fazer ano passado, né? Ele já é um estudo que já vem. Só que, assim, hoje, o que a gente tem? A gente vê alguns casos onde as pessoas pegam recortes de estudos, que, né, assim, é uma diferença entre estudo, pesquisa, né? O que já é uma evidência científica, o que é um estudo. Ele está em estudo. Eu estou estudando, né? Quando você está na faculdade, eu estudo arquitetura. Você é arquiteto? Não, bem, você está no estudo. Então, você está no estudo. As pessoas pegam recortes desse estudo e trazem isso como uma verdade absoluta. Elas tiram do contexto até do estudo e trazem para uma verdade e aplicam. Vamos supor, é um estudo feito para o marketing. Elas fazem um recorte e trazem como uma verdade para a arquitetura. Não dá para comparar, gente. Não dá para pegar um estudo que foi feito para marca, para anúncios e trazer para um espaço tridimensional. São leituras, são ocupações, são experiências distintas. Né? Com objetivos diferentes também. Com objetivos diferentes. Tem um estudo, eu não tenho certeza se esse estudo ele é que está num livro que chama O Genoma do Marketing. Eu não tenho certeza se está nesse livro, tá? Mas ele saiu, ele saiu na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios e depois a galera saiu replicando. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse. Como se não houvesse amanhã. E aí, o que ele fazia? Ele falava sobre qual local do cérebro era acionado por tal cor. Então, olha só, ele pegava, por exemplo, o amarelo e o laranja estavam ligados ao sistema de recompensa. O rosa, ele acionava o tegmental ventral. O vermelho, ele acionava o núcleo accumbens. O azul acionava o córtex pré-frontal. Então, olha só, cada cor aciona um campo. Gente, o negócio é bom mesmo, é poderoso. Só que assim, gente, todas essas palavrinhas, que até eu que já estou aqui, rodada de falar, me confundo para falar, elas são o mesmo sistema, que é o sistema de recompensa todo. Então, se a gente pegar tegmental ventral, núcleo accumbens, né, o córtex pré-frontal, todos eles fazem parte do sistema de recompensa. Então, teoricamente, eles acionam quase que o cérebro. Local. Tudo bem, então locais reverem, mas aciona o sistema de recompensa. Que é, na verdade, hoje o que os neurocientistas mais atuais dizem, né? Não existe mais essa setorização do cérebro. Na verdade, ele é um grande conglomerado de conexões, né? Não é uma área super só... Lógico, vão ter algumas áreas responsáveis, mas a grande questão ali são as conexões que acontecem. Não, e assim, e tudo bem, ele acionou lá, mas assim, ele acionou como? Como foi feito esse estudo ou essa pesquisa? Normalmente, eles colocam, né, a pessoa numa máquina, né, de magnetoencefalografia, né, tal, coloca ali uma imagem, né, uma espiral na cor tal para poder mapear. Gente, é um estudo controlado. Perfeito. É um estudo controlado. Não dá para eu pegar uma sala, né, da Casa Cor que tenha muito azul e tal e falar assim, pronto, acionou ali o córtex pré-frontal. Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de não ter isso como uma verdade, né, Dani? Porque isso até é uma preocupação grande dos estudos que são feitos, das pesquisas que são feitas dentro da área da neurociência aplicada à arquitetura. Não adianta você querer desvendar o mundo. Então, a gente vive aqui no mundo real. E você vai sair cheia de equipamentos nesse mundo real. E você não vai conseguir saber direito qual foi a variável que teve alguma interferência. Se a interferência foi positiva ou negativa. Porque a gente já teve casos, inclusive, de pesquisas que a gente estava fazendo. Teve lá um aumento da frequência cardíaca. Mas o aumento da frequência cardíaca, ela pode acontecer numa valência positiva ou numa valência negativa. Exatamente. Então, pera lá, né? Como que você vai tomar isso como verdade? Então, acho fundamental isso que você está falando, porque é trazer primeiro para o contexto, ter uma responsabilidade de não ter aquilo como verdade, né? Então, por enquanto, esses estudos, eles são um feto quase, né? De um estudo, pistas, né? Pra gente. Mas não que assim, o que eu faço com essa informação? Aciona o córtex pré-frontal.
Então se a pessoa tem um AVC, né, ponto, derreteu o azul na vida da pessoa, né? Ela não reconhece o azul, ela não põe azul mais nada, né? O que ela faz com o azul? Então também tem isso, porque assim, as informações que a gente vai tendo, elas não ficam presas em um local só. Perfeito. Então, eu tenho a minha memória. Então, é por isso que, assim, eu não gosto muito de ir por esses estudos. Eu gosto mais de ir por os estudos que vão para o campo da memória, vão para o campo da felicidade, né? Por isso, vamos para o Mihaly, vamos para o Kandel, né? Para o Damasio, né? Vamos estudar onde é que está a memória. Eu acho que é muito mais, nesse momento, eu acho que é o que dá mais respostas para a gente, né? Quando a gente está falando de cor, desse entendimento da cor, do entendimento individual, ou mesmo que seja coletivo, né? Até me perdi aqui, onde é que eu estava? Por que eu falei da... Não, você estava falando das pesquisas, quando para relacionar a cor com a neurociência, você trouxe algumas pesquisas, então a primeira questão foi né, então, não trazer são isso estudos como... então, são estudos muito novos, então eles não trazem essa resposta, né, 100% efetiva. Só que o que a gente vê também? As pessoas pegam aciona o sistema, né, aqui, ó, aciona o tegmental ventral. Aí coloca efeito. Efeito, tipo, o que você faz, né? Bom para a saciedade, não sei o quê. E dá uma, né, faz um complemento, uma receitinha, ó, aplique em espaços para criança. Eu falei, gente, não funciona assim. Tem um outro estudo, esse eu vou ler, porque ele é mais complexo. Foi um estudo de 2009, né, que ele foi feito na Universidade da British Columbia, e ele falava sobre o impacto do vermelho e do verde. Isso é bom. Vocês vão anotar? Anota aí. Depois eu vou mandar vocês apagarem, tá? O impacto do vermelho e azul na função cerebral. Então, eles descobriram que se a tarefa requer atenção vigilante, como memorização ou compreensão, o vermelho é mais eficaz. Porém, se a tarefa exige criatividade e imaginação, a cor azul abre caminhos neurais e potencializa os processos cognitivos. Então, nisso, eles analisaram o nível de GABA, né, que tem uma função relaxante, ajuda no combate de ansiedade, estresse, medo, né, esse neuroreceptor GABA. Eles viram também que a concentração de adrenalina aumentou após a exposição de preto, vermelho e azul, mas diminuiu após exposição de verde. Então, a adrenalina diminuiu depois de verde. Então, olha só, o que a gente faz com essa informação? Se eu só passo essa informação para você, né, dentro desse estudo da Universidade da Colômbia. Aí, na sala da atenção, eu vou tacar o vermelho ali. O vermelho, e quando for para relaxar, você coloca o verde. Isso. Né? Porém, agora sim, qual foi a metodologia? Qual foi o método? Esse foi um teste feito em ratinhos. Foi um teste em ratinhos. E eles não foram colocados numa sala, né, com um sofá verde, uma almofadinha verde, um quadro verde. Não, eram, né, caixas e eram colocadas luz. Então, isso foi um estudo feito com luz. Aí, o que acontece? Tem muita gente que pega uma informação dessa, pega um recorte do estudo e sai falando, não, foi um estudo da universidade. Né? Comprova, né? Comprova. Isso comprova. Isso comprova, né? Nem evidência, né? Tem uma comprovação científica. Esse é um cuidado que a gente sempre fala na NeuroArc, né? Primeiro, analisar o estudo, ver qual foi a metodologia, ver se isso vale para o público que você está aplicando ou não, se ele é coerente para o seu público e coerente ao espaço, né, Dani? Porque não basta virar e falar, a cor verde melhorou lá, as pessoas ficaram mais tranquilas. Mas e se for uma cela toda verde, será que você vai ter o mesmo efeito? Né? Ou se é uma casa com pé direito duplo, com iluminação natural entrando. Até tem isso, né, de cela, porque tem a lenda, né, da Baker Miller Pink, que era a cor rosa das celas, e que hoje já tem estudos, inclusive a própria Leatriz, né, da Pantone, né, que ela é uma super estudiosa, né, das cores, fala que, assim, hoje já tem comprovações que ela esse estudo funcionou em algumas cadeias, mas em outras foi um efeito contrário, ou não teve nenhuma melhoria. Então, isso já caiu como requer novos estudos. E que, inclusive, né, e depende muito também do estado que a pessoa está, né? Então, por exemplo, entrou de um jeito, uma entrou super estressada e a outra entrou mais tranquila. Então, a gente também não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa, o que ela viveu antes, quais foram os traumas.
Então, a gente também precisa também ter muita cautela, que talvez para um dia isso sirva e para outro não. Não. Então, eu acho que esse é um cuidado que as pessoas, principalmente quem está levando, né? Porque às vezes quem está consumindo não sabe, mas quem está levando informação passa direitinho. Ou então, que estudo foi esse? Foi estudado como? Qual foi a metodologia usada? Porque aquilo a gente falou assim, é um em ambiente controlado? Então esquece, meu bem. Né? Não funciona. Foi um ratinho? Esquece, meu bem, ainda estamos caminhando. Um dia vai chegar o humano, mas por enquanto eles começam, né, para ir evoluindo, igual o próprio Candel, né, que começou naqueles bichos aquáticos, né, do mar, para estudar as células, que são. Normalmente os estudos são feitos em células que tem uma resposta neural muito parecida com a nossa, né? Não em capacidade cognitiva, mas em resposta de neurônios mesmo. E depois isso evolui. Tem alguns que eles fazem, né, com macaco, né? Não estão judiando dos bichos, gente. Estão só mapeando para ver assim, deu bem com vermelho, deu ruim com verde, né? E assim vai, por aí vai. E de uma hora, a gente talvez tenha a tecnologia para poder mensurar em grupos. Porque também tem isso. A gente consegue mensurar, talvez consiga em indivíduos. Mas e nos grupos? Sim. Porque aí você vai ter que, né? Como é que a gente vai encontrar um ponto em comum para todos? Aí, para isso, a gente usa a ferramenta da NeuroArc. Já tô fazendo um merchan aqui, né? Não, mas mesmo assim é individual, sim, Gabi, não é para grupo. E mesmo assim, para que a gente quer uma cor universal para todas as 8 bilhões de pessoas no planeta? Não, pelo amor de Deus, né? A gente então, tem para quê que a pergunta. gente... Então, também tem isso. Não é só o porquê. Para quê? As pessoas, né, ultimamente têm falado tanto da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ocupar o espaço do humano, papapá. O que a gente está fazendo? A gente está dando de bandeja para eles. Porque a gente está se autopadronizando. Né? Eu lembro quando eu era criança, minha família mora na Europa, né? E aí tinha aquela coisa assim, e agora em Portugal o pessoal tá ouvindo tal coisa, usa calça assim, usa sapato assim, né? Na França, os primos da Alemanha, né? Trouxeram um cabelo diferente, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi comer batatinha com ketchup. Gente, eu era muito pequena. Gente, então só pra contar, né? Porque não foi, as pessoas não comiam batata com ketchup a vida inteira, né? Isso é recente na história da humanidade. Então tinha essas divergências, tinham questões diferentes, né, de grupos e sociedade, de culturas diferentes. Só que hoje está ficando tudo padronizado. Então tá tudo se padronizando em vários lugares do mundo. Então a gente tem que manter um mínimo de individualidade nossa. Talvez seja na nossa casa, talvez seja no nosso modo de se vestir, né? Onde é que você vai manter a sua individualidade? Onde é que eu consigo manter a minha individualidade? Perfeito, né? Porque é isso que não é isso. Senão uma hora vai vir, né, algum sistema que vai absorver a gente, porque é todo mundo igual, é fácil, né? É uma reflexão, né? Cor é filosofia também. Até a gente já vai se encaminhando aqui para o final, Dani. Eu acho que a gente já tocou também bastante na questão da responsabilidade, que era um dos assuntos que eu queria trazer. Então, eu já queria pedir para você uma mensagem final aí de uma especialista em cores para as pessoas que querem ainda colorir com qualidade. Eu acho que você já trouxe muitos dos pontos, né? Eu acho que a questão da individualidade é um dos pontos principais. Mas eu acho que isso passa também um pouquinho no autoconhecimento. Queria deixar essa aqui para você trazer para mim o que você acha que as pessoas Gabi, podem usar. É isso. Eu acho que tem a relação com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, a gente falou, não sei se eu falei aqui, ou a gente tinha conversado antes, que a gente já falou pra caramba, que a gente fala dessa conexão com a natureza, que as pessoas perderam a conexão com a natureza, mas, na verdade, as pessoas não perderam, porque a gente continua na natureza, o planeta é natureza. A gente perdeu a conexão com a gente. A gente perdeu a conexão com os nossos sentidos. Então, hoje, você larga, às vezes, na galera, sei lá, alguém numa praia, chega meia hora, me dá um celular, aí me dá uma cerveja, me dá alguma coisa, que tédio, não sei o que fazer. Né? Não percebe o barulho da onda, o cheiro do mar, a textura da areia, né? A brisa no rosto. Né? Então, essa desconexão com os sentidos, né? Então, você vai comer alguma coisa, você não consegue perceber, né? Rápido, né? Tem que comer, tô com pressa. Né? Puxa, que temperinho tem ali? Tem uma coisinha diferente, né? Tem um gostinho mais azedinho, um gostinho mais doce, né? Então, a gente tem esse sentido na música, né? Poxa, eu tô ouvindo uma música, não gosta, mas por que eu não gosto dessa música? É um sininho que fica na música, esse sininho que me incomoda, né? Então, olha só, isso tem relação com os nossos sentidos, até na cor.
né? Aí eu não gosto. Por que que eu não gosto dessa cor? Por que que isso está me incomodando? Eu acho que é porque... Então, isso faz parte de um autoconhecimento, uma autorreflexão e um auto... Não é um auto, né? Uma autoconexão, né? Um se reconectar, né? Se reconectar Com o nosso veículo, que é o nosso corpo. com o né? nosso veículo, que é o nosso corpo, Gabi. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão precisando. Porque senão elas estão totalmente desconectadas, elas estão vulneráveis à sugestão. Então, se eu chego aqui e a pessoa não tem conexão nenhuma, ela está completamente ausente, fala, não sei, me fala, eu preciso pintar essa parede. Olha, pinta de vermelho e põe um frejó, né, tal, né, que aí você vai ficar super bem. Então, a pessoa vai fazer. E aí ela vai ver que não ficou e ela ainda vai te cobrar, será, né? Então, assim, pode ser. E assim, e olha só também, o negócio também é tão... Bem, aí eu vou deixar para aula, porque aí também tem um outro viés, né? Porque somos seres sugestionáveis, somos seres simbólicos, então a gente, né, também vai para um outro viés de raciocínio aí. Mas é isso, a gente fica exposto, a gente coloca uma vulnerabilidade aí quando a gente se desconecta da gente, Perfeito. né? Quando você não tem esse autoconhecimento de alguém falar assim, você tem que pôr amarelo. Eu falo assim, não quero, porque isso me lembra, ou assim, eu quero essa cor por causa disso. Ou, né, eu quero essa textura, eu quero, né? Não só por um pertencimento a um grupo, né, a uma faixa, né, de um grupo, mas por pertencimento a você, a sua história. Então, eu acho que é isso, né? Busquem se conhecer, busquem informação, né? Desconfiem, sejam sempre desconfiados. Podem desconfiar também do que eu falei, mas vão atrás, né? Vão buscar informações, vão buscar literaturas sérias, né? Porque também tem isso, livro hoje, qualquer um escreve livro, né? É só, você tem, pagou? Não, qualquer pessoa escreve livro. Então, busquem literaturas sérias, reconhecidas por universidades, né? Que fazem parte de estudo mesmo. E é isso. E assim, acho que o mais importante, né? Eu acho que assim, mais importante do que a cor, mais poderosa do que a cor que tá fora, é aquela cor que vem de dentro. Ai, Então é isso, maravilhoso. né? Busquem as cores que estão aqui dentro de vocês. Até Acho que arrepiei isso aqui, é. Dani. Obrigada. A gente, que papo, hein? E aquela pessoa que tá perguntando onde eu acho essa mulher, gente? Como que faz pra te achar, Eu Dani? falei, né? Que fala que nem a NASA encontra, é brincadeira. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do meu trabalho, das minhas mudanças, tem o perfil que chama Esse Detalhe Você Não Viu, né, no Instagram. Eu acho que é o melhor canal super acessível. Quiser me chamar no direct, né, tiver alguma dúvida, eu costumo responder, costumo indicar, e eu falo, né? Aí a pessoa me chamou, ela vai ter que me aguentar, porque eu vou ficar falando, vou mandar áudio, mandar foto, né? E é isso. Eu acho que tá dentro das minhas forças de assinatura, né? Com Que é o amor certeza. pelo ensinar, pelo aprender e pelo ensinar, né? Com humor, né? Com humor, e curiosidade, criatividade. Dani, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu acho que vários insights vão sair aqui desse papo nosso, desse pequeno papo nosso aqui. Então, quero te agradecer de coração. Que as pessoas, então, te procurem aí nos seus perfis. E eu tenho certeza que depois novos papos virão. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Gente, esse foi mais um podcast Clube Casa, em parceria com a NeuroArc Academy. Eu vejo vocês no próximo episódio.